Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Música e Músicos de Ponta Grossa. Eu sou a Ana. E eu sou o Fábio. Neste podcast, contaremos a história das tradicionais bandas de música de Ponta Grossa, trazendo convidados que nos ajudarão a contar esta história. O tema do nosso episódio de hoje é Mestres de Banda, Importância e Legado dos Maestros em Ponta Grossa. E para conversar sobre esse assunto com a gente, convidamos o maestro da banda Lira dos Campos, Sérgio Murilo Moreira de Oliveira. Música e Músicos de Ponta Grossa, podcast sobre a história e a tradição da música de Ponta Grossa, com Fábio Maurício Osmo Maia. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Ficamos muito felizes em tê-lo conosco para conversarmos hoje sobre os mestres, das bandas e a sua trajetória também, né? Muito obrigado, eu agradeço desde já o convite e para mim é um imenso prazer estar fazendo parte do programa aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Para nós é uma alegria contar com a tua presença aqui. O Sérgio começou a estudar música aos 12 anos de idade, lá no Conservatório Maestro Paulino Martins Alves. Em 2002, ele iniciou na banda Lira dos Campos, tocando clarinete e permaneceu 4 anos como instrumentista da banda. Iniciou os estudos de outros instrumentos também de forma autodidata e também com outros professores. E em 2008, retorna ao quadro da banda como professor, dando aulas e participando de apresentações. Em fevereiro desse ano, assumiu a regência da banda como maestro. Então, Sérgio, como é que começou a tua trajetória na música, até chegar nesse cargo de maestro? Para falar sobre minha trajetória musical, eu tenho que contar um pouco da história do meu irmão, Robson Moreira de Oliveira, que foi a pessoa que me inspirou. Ele era um músico muito conhecido na cidade, acabou vindo a falecer no dia 8 de fevereiro do ano passado. Foi uma perda irreparável para o cenário musical de Ponta Grossa. E tudo começou na minha infância. Ele foi integrante da banda Lira dos Campos. Eu cresci vendo ele estudar clarinete primeiro e depois piano. E dali surgiu o meu interesse pela música. Eu via meu pai também, o seu Sérgio, tocando violão desde criança. Eu já venho de família de músicos. Então, desde criança, eu sempre tive esse interesse pela música e resolvi, aos meus 12 anos, começar a estudar. Iniciei meus estudos no Conservatório Maestro Paulino Martins Alves. Tive aula com o professor Domingos Alceu, que foi maestro da banda Lira dos Campos, o maestro Ibrahim Lino da Silva, o maestro Farago. Foram todos meus mestres, assim, e eu só tenho a agradecer por essa trajetória. E eu acho que se eu estou ocupando esse posto hoje, que para mim é um motivo de orgulho, imensa honra, é graças a todos esses mestres que fizeram parte da minha trajetória e só posso agradecer a eles. E o próprio Juliano Amaral também, que foi maestro da banda por muitos anos, com o qual também aprendi muito, foram todos grandes mestres, grandes professores, só tenho a agradecer a todos. Você sabe que você falando, Sérgio, me chamou a atenção, porque a função do maestro dentro da banda é uma função semelhante à de um professor, né? Ela se assemelha muito com o professor, porque o maestro ele tem que estar corrigindo, ele tem que estar acertando, né? Então ele é que cuida de toda a parte técnica, né, do conjunto dos músicos. E se o maestro não tem a segurança necessária para ele, né, ele não transmite essa segurança. E quando você relata as pessoas que foram os teus professores, a gente vê que você trabalhou com pessoas que transmitem segurança. Então, acredito que essa segurança que você tem à frente da Lira, né, hoje, se você está nesse cargo, ela se deve muito a essa tua trajetória convivendo, né, com esses mestres, né, que te transmitiram esse conhecimento, né? O papel do maestro é fundamental, né? Então, não é fácil chegar, né, a esse cargo, né? É um cargo de extrema responsabilidade, você tem que ter conhecimento de todos os instrumentos da banda, né? Por mais que na tua formação você toque 1 ou 2 instrumentos, né? Você vem lá das palhetas que você falou, né? Do clarinete, do saxofone, né? Mas mesmo você vindo do clarinete e do saxofone, você tem que saber o trompete, você tem que saber da tuba, da trompa, do bombardino, você tem que conhecer todos os naipes da banda, né? E para quem nunca viu uma partitura de regente, né? O sujeito se assusta, se vê aquela quantidade, né, de
de informação que uma partitura de regência contém, né? Porque ali estão todos os instrumentos da banda, né? Ou da orquestra. Então, de fato, né, chegar nesse cargo é você ter uma responsabilidade muito grande, né? Ter uma tarefa espinhosa, né, em determinados momentos, prazerosa, acredito eu, né, embora eu não tenha tido essa experiência assim como você tem, mas eu imagino que seja muito prazeroso você poder reger uma banda, reger uma orquestra, né? Mas a responsabilidade é sem dúvida muito grande, né? Acredito que eu falo não só por mim, mas por todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar à frente da banda Lira dos Campos, banda Escola Lira dos Campos, porque além de toda essa responsabilidade musical, a banda Lira dos Campos em especial, que é inclusive devido ao seu efetivo juvenil chamada carinhosamente de bandinha. É a bandinha que é um bandão, né? Um bandão no melhor sentido, né? Uma grande banda. Uma grande banda. Mas assim, além de toda a responsabilidade musical, nós estamos trabalhando com a juventude. Então, como eu tive ótimos exemplos de todos os meus mestres, que além de grandes mestres, grandes músicos, eram grandes seres humanos, eu acho que o grande desafio, além de toda a parte, toda a responsabilidade musical, é você ter consciência de que você está dando exemplos para a juventude. Você está fazendo um trabalho que não é só musical, é um trabalho social. A banda Lira tem um papel fundamental na cidade de Ponta Grossa. A gente exporta músicos para o Brasil inteiro, mas não só músicos. A gente transmite valores. Forma cidadão. A gente forma cidadãos, bons seres humanos honestos, comprometidos, capazes de seguir disciplina, regras, ter um senso crítico. Então a gente tem toda essa responsabilidade na formação de boas pessoas, além de bons músicos. Eu acredito que isso se aplique a qualquer área, independente de musical, artístico ou não. Antes de pensar em bons profissionais, a gente precisa pensar em bons seres humanos, porque é só a partir de bons seres humanos, de pessoas honestas, amorosas, umas com as outras, que a gente constrói um mundo melhor. Perfeito, com certeza. E como você tem feito esse trabalho à frente da banda desde o início desse ano? Como tem sido essa experiência? Como ele falou, às vezes é uma experiência dolorosa e outras vezes prazerosa. Trabalhar com pessoas é sempre um grande desafio. Cada pessoa que está ali à frente do maestro não é só um músico, não é só um executante. É uma pessoa que tem toda a sua história, todos os seus problemas, todas as suas aspirações. E eu diria que essa geração mais jovem, assim, parece papo de velho falar isso, né? A gente tem tido tantos problemas psicológicos que acaba sendo um grande desafio você encontrar o meio termo entre conseguir cobrá-los, conseguir inspirá-los a fazer a coisa correta, sem ser tirano em alguns momentos. Mas eu diria assim que o aprendizado é muito maior para eu que estou lá na frente do que para eles. Eu acho que com eles eu aprendo mais do que eu ensino para eles todos os dias, porque cada pessoa daquelas ali tem alguma coisa para te ensinar e essa troca que é muito gostosa. Você tá ali, você conversa com um, conversa com o outro, vê que cada um tem os seus sonhos, as suas aspirações. Alguns querem seguir a carreira de músico, outros não, mas tudo bem, você faz o possível e tenta inspirá-los para que enquanto eles estiverem ali, eles façam o seu melhor, independente de dando sequência na carreira de músico ou não, para propiciar um ambiente onde eles vão se habituando ao cumprimento de horário, cumprimento de regras, que são coisas que, se eles forem trabalhar em qualquer área, eles vão ter que seguir. Então, a questão da honestidade, caráter, que são valores muito fortes e presentes dentro da banda Escola Lira dos Campos, eu acho que esse é o principal desafio, conseguir equilibrar isso para que você possa inspirá-los e não ser um tirano, de repente, em alguns momentos. É o maior desafio, tentar formar bons músicos e bons seres humanos. Este podcast é um projeto realizado com o incentivo do Promific, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural,
com patrocínio das lojas Mercado Móveis e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, ACPG, e produção da ABC Projetos Culturais. Na história da música de Ponta Grossa, nós temos alguns dos maestros que se destacaram, né, que deixaram seus nomes gravados na história, né, e justamente aí está esse papel do ser humano, né, do ser humano acima de tudo, né? Então, esse maestro, não só pela competência técnica, musical, mas também por esse lado humano, né? Então, nós temos, por exemplo, dentro da história da música de Ponta Grossa, o Jacó Osma, né, que foi pioneiro e que deixa uma marca indelével na história da cidade, sendo lembrado até hoje com a primeira Lira dos Campos, né? A banda antiga, né? A banda velha, a velha Lira dos Campos, que foi até 1933. Depois dele nós temos a figura do Tenente Paulino Martins Alves, né, que é uma figura emblemática dentro da história da música local, tanto que dá nome ao conservatório, né? E o maestro Paulino, ele trouxe muito desse legado, né, de inspirar, né, outros jovens ali na Lira dos Campos mesmo, e que se tornaram músicos, e alguns inclusive chegaram a maestro, como foi o caso do maestro Wilson Farago, do maestro Ângelo Farago, né, que chegaram a reger aqui a banda do 13, inclusive, né? Então, o Wilson, inclusive, regeu a Lira durante o período. Então, a trajetória deles, né, ela traz muito dessa influência do maestro Paulino, né? Então, são personagens que marcam muito essa trajetória na função de maestro, né? A gente poderia até citar outros, mas eu creio que aqueles que são mais emblemáticos são esses que eu mencionei, né? Que fizeram trabalhos realmente significativos. E o mais interessante é que o que você aprende com um vai sendo passado para o próximo, né? Então, que nem o Fábio fez traçou pra gente, né, esse panorama histórico. O Paulino foi mestre do Wilson e o Wilson foi mestre seu também, né? Exatamente. Então, tem essa bagagem que vai acumulando, vai passando pra frente, né? E é muito importante essa troca de conhecimento e ao mesmo tempo, esse contraste de gerações vai agregando conhecimento e não só a parte musical, como eu disse, mas a parte de ser humano. Por exemplo, o maestro Juliano Amaral, com o qual eu aprendi muito também. Eu diria assim que o trabalho que ele fez na Banda Lira nos últimos 10 anos é fantástico. O sistema pelo qual a Banda Escola Lira dos Campos trabalha hoje carrega uma herança, o legado do trabalho dele. E assim, como eu disse, a gente tem toda a questão musical e ali na Banda Lira nós somos uma banda escola. Então a gente forma os músicos desde o zero, desde a primeira notinha, a primeira clave, até ele se tornar um músico executante para a banda. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por exemplo, a Banda Lira, ela é uma banda escola, ela não é uma banda profissional. Por exemplo, a gente tem outras entidades musicais importantíssimas aqui na cidade, a Orquestra Sinfônica, por exemplo, que conta com músicos profissionais, que apresentam um belíssimo trabalho. Mas nós ali, além de músicos, a gente está formando seres humanos. Então, como eu falei, é um trabalho, às vezes, doloroso. É difícil você encontrar o equilíbrio entre isso. Você quer que a banda toque muito bem. Você quer que a banda se apresente muito bem. Mas você está pegando músicos do zero. Então, às vezes, é um desafio. Você tem que ter todo o cuidado para cobrar sem desmotivar. Entende? Eu acho que é o maior desafio de qualquer maestro que esteja à frente da Banda Lira é isso. Cobrar e saber motivar ao mesmo tempo. Porque é uma linha muito tênue entre a cobrança técnica que enriquece e uma cobrança que faz com que a pessoa se sinta incapaz. Eu acho que é um trabalho bem difícil, assim, e é muito importante a gente perceber e como maestro e como ser humano, a gente vai errar também, então ter esse cuidado. Às vezes eu até sempre converso com o pessoal, às vezes eu cobro demais, aí depois eu tenho que chegar, poxa pessoal, desculpa, acho que eu cobrei muito ontem, né, tentar buscar esse equilíbrio e entender que
além deles, eu mesmo e todos nós somos seres humanos passíveis de erros e tentar encontrar esse equilíbrio entre qualidade técnica, entre valores morais e entre ser um ser humano, como que eu posso dizer assim, capaz de acolher outro ser humano que está à sua frente tentando fazer o melhor que ele pode. E todo ser humano está em construção constante, né, Sérgio? Exatamente. Então, eu acho que é esse teu olhar para a banda, né? Esse teu olhar para os músicos faz uma diferença muito grande do ponto de vista da formação humana, né? Dessa formação humana. Então, há a formação técnica, mas esse acolher, né? O instrumentista e você compreender que ele é um ser humano, eu acho que faz uma diferença muito grande na formação. Sem dúvidas. E, assim, ali na Banda Lira, esse nosso papel social é importantíssimo, porque ainda mais numa época, hoje em dia a gente tem tantos problemas como depressão, drogas, violência e tantos outros problemas que assolam a nossa juventude. Cada um desses jovens que está ali com a gente, todas as tardes, aprendendo bons valores, tendo contato com música de qualidade, cultura, valores morais e sociais, é um jovem a menos para causar problemas aí fora, para estar exposto às drogas, para estar exposto a tantos perigos que as ruas ofertam de graça, né? Sérgio, eu vou pedir para você contar pra gente como que você chegou no cargo de maestro. Quanto à minha trajetória até chegar ao cargo de maestro, sendo totalmente honesto e sincero, eu nunca planejei, eu nunca almejei esse cargo. Nunca foi algo que eu pensei, nossa, eu tenho que ser maestro, eu preciso ser maestro. Aquela coisa assim que é um sonho que você acorda todo dia trabalhando naquilo. Eu sempre gostei de música, sempre fui apaixonado por arte e cultura e sempre fui apaixonado pelo ser humano em si. Eu acho que o caminho para a gente construir um mundo melhor é você tentar ser mais amoroso com o teu próximo. Então eu sempre busquei fazer isso. Desde que eu entrei lá na banda criancinha, tocando meu clarinete, depois voltei como professor e comecei a dar aula para os saxofones, ser monitor do pessoal ali do naipe. Aí posteriormente eu acabei me tornando arquivista e ainda assim tocava na banda, estava junto com o pessoal ali e fui tendo um maior conhecimento da parte administrativa da banda como um todo. E tudo isso vai abrindo a sua mente, assim, fazendo você perceber, porque eu acredito que a verdade seja uma experiência. Você começa a entender as coisas de verdade depois que você experimenta estar naquele local. E com todo esse conhecimento e essa percepção a respeito da importância da função social da banda e todo esse trabalho e essa necessidade que eu percebia, que a banda não é só... O trabalho do maestro não é só chegar lá na frente da banda e levantar as mãos. Eu diria que essa é a parte mais gostosa do trabalho, você tá com os músicos. Mas você tem toda uma questão administrativa por trás, uma questão de logística, de planejamento, de tudo que você tem que organizar. E eu acho que eu fui trilhando esse caminho meio que de forma natural. Que nem eu falei, eu nunca almejei o cargo. Mas eu comecei como músico, depois comecei a dar aula, tenho minhas experiências como professor em outros locais, na Escola Musical P7, aqui de Ponta Grossa, por exemplo, que eu dei aula por, acho que uns 5 anos, não lembro agora de cabeça certinho quanto tempo. Me apresentando como músico, tocando na noite, que eu acho que é a melhor e mais cara escola de música que existe, porque ela cobra em horas de sono. E assim... Tudo isso foi me dando essa experiência e acabou acontecendo de forma meio natural, que eu acabei chegando a esse cargo. Eu tive experiências enquanto o Juliano, que era o antigo maestro, às vezes precisava de... Foram pouquíssimas as oportunidades porque ele se dedicava totalmente para a banda e ele sempre fez um excelente trabalho. Mas nas poucas vezes em que houve uma necessidade dele não estar presente ali, que eu tive a oportunidade de estar à frente da banda, foi todo um treino. E eu acho que acabou culminando nisso. E eu me considero muito sortudo e honrado por estar à frente da banda hoje. É um motivo de grande orgulho para minha pessoa. E só tenho a agradecer, porque graças a Deus está dando tudo certo. E você tem uma memória, assim, que seja a sua memória preferida da sua vivência como maestro ou mesmo como músico nesse mundo da música, que é tão encantador para tantas pessoas? Poxa vida, se eu fosse... nomear uma memória,
eu acho que diria que foi logo quando eu era criancinha, assim, que foi ali que eu tive certeza que eu queria ser músico de verdade. Ainda na banda Escola Lira dos Campos, né? Começando lá. A gente tava tocando uma música que se chama O Poeta e o Camponês, em um ensaio. E eu lembro de ouvir... Eu não lembro o nome do músico, eu era muito criança, eu acho que era Márcio. Lá na banda a gente tem muita cultura de apelidos, né? Eu lembro o apelido dele, que era Chico Bento. E a gente começou a tocar O Poeta e o Camponês e ele começou a fazer um solo no sax tenor. E eu tava tocando clarinete, a parte do clarinete não é tão interessante quanto do solo nessa parte, né? Mas eu cheguei a parar assim e comecei a observar ele. Eu devia ter uns 14 anos na época. E eu acabei até perdendo a concentração da música. A gente tava sob a regência do maestro queridíssimo Ibrahim Lino da Silva. Um grande abraço para ele, se ele estiver nos ouvindo, por sinal. E eu até esqueci, assim, que eu tinha que tocar. E eu parei e sentei, assim, fiquei olhando para ele, que ele ficava... Naquela época ele ficava à direita, assim, para trás. Eu parei e fiquei olhando, assim, encantado com aquilo. Falei, nossa, que coisa mais linda. E eu acho que é uma das minhas memórias mais felizes de música, assim, que me fez ter certeza de que eu tava trilhando um caminho que eu ia gostar. Que memória bonita, né? Que bacana, né? E essa música é belíssima, né? E o solo de saxofone, de sax tenor, é um solo longo. Ele não é... né? Porque tem solos que são mais curtos, e esse ela é lenta, né? E longo, né? E muito melodioso, né? Então Sim, é um solo muito bonito. É um solo belíssimo. É uma música, assim, né? que eu tenho um carinho todo especial por ela, por ter essa memória. E que transmite aquela coisa que vem de alma mesmo, né? Exatamente. É bem bacana mesmo. Essa música é sensacional. Sérgio, agora eu vou fazer a pergunta que é o tema do nosso episódio, né? Qual que é a importância de um maestro na banda? Que pergunta difícil. Olha, eu sempre brinco com o pessoal quando eles perguntam qual que é a função do maestro. Eu falo que o maestro é o metrônomo da banda. Mas mais do que isso, além de dar o tempo, toda a questão técnico-musical que o maestro, pensando na parte de repertório, ele escolhe o repertório, ele escreve arranjos para a banda. Na parte da regência propriamente dita, além dele definir o andamento de toda a parte musical, ele regula as dinâmicas entre os instrumentos, qual instrumento vai aparecer mais, qual instrumento vai aparecer menos. E você tem o desafio de fazer tudo isso, inspirando os músicos, porque a gente nunca pode esquecer. A música, por definição teórica, é a arte de expressar o sentimento através do som. Então, a pessoa vai estar ali expressando o seu ser, o seu interior, o que ela está sentindo. Então, se a pessoa estiver com raiva, ela não vai expressar nada muito bom. Então, você tem que encontrar essa linha tênue entre conseguir cobrar e inspirar o músico sem acabar sendo um carrasco com ele, para que ele entre em emoções ruins e acabe expressando algo ruim através da música. Então, eu acho que é o principal desafio do maestro, você conseguir equilibrar a parte técnica e a parte humana. E o que significa ser maestro para você? Para mim, eu acho que é uma imensa honra ter a oportunidade de estar dividindo o pouco, quase nada que eu sei com as crianças ali da banda Escola Lira dos Campos e aprendendo com eles, convivendo com eles. Tem uma coisa que eu não lembro quem falou uma vez, foi um dos churrascos comemorativos da banda. Eu vou ficar devendo dizer quem foi, mas foi um ex-integrante da banda que me marcou bastante. Ele falou o seguinte: não interessa o quão triste você esteja, não interessa como o teu dia tenha sido. Quando você pisa na sala de ensaio lá da Banda Lira, parece que algo mágico acontece, porque eu não lembro de um dia nesses meus 20, 21 anos de história em que eu estou lá, que eu tenha entrado no ambiente da Banda Lira dos Campos e não tenha sorrido nenhuma vez. Eu não lembro de um dia em que isso aconteceu. Então eu acho que ali, além de música, a gente está fazendo amizades. Eu acho que isso define. E eu me sinto
muito sortudo por ter essa oportunidade. Então vamos encerrando o nosso episódio por hoje e eu vou aproveitar para fazer a pergunta que eu tô fazendo para todos os convidados. Você já respondeu em termos teóricos, mas agora eu quero em termos de que faz sentido para você. O que a música é para você? Eu acho que a música é tudo, assim. A vida ia ser um erro se você não tivesse a música. Plagiando as palavras, eu não lembro quem disse isso, mas foi um grande compositor que disse, se não me engano, que a vida sem música seria um erro. E eu acho que é basicamente isso, porque o que torna, por exemplo, o cinema tão memorável? A música. Quando a gente escuta, por exemplo, a Marcha Imperial, o que tornou o Darth Vader um personagem tão emblemático? Quando você vê ele caminhando, você já é quase como você ouvisse a Marcha Imperial. Quando você assiste um filme do Rock, por exemplo, o pessoal mais antigo, já vem a música, o tema na sua cabeça, Star Wars e tantas outras grandes produções. E compositores, John Williams, Hans Zimmer, que são, em grande parte, responsáveis por todo esse sucesso. E não desmerecendo as outras áreas, que me ouçam com o maior jeito e me perdoem se eu fizer isso de alguma forma, mas, por exemplo, são raras as vezes, a não ser que a pessoa tenha alguns desvios de caráter, em que ela vai precisar de um advogado na vida. Um médico, a gente torce para nunca precisar dele. Um engenheiro, a gente precisa muito deles para construir as coisas pra gente, mas você não tá tão diretamente em contato com eles. Agora a música não. O que tornou a valsa do teu casamento tão especial? A música que estava tocando. A música que tocou no primeiro encontro com a sua esposa ou seu marido. A primeira música que você ouviu com seu filho. A música está presente nesses momentos marcantes da vida de todos. Então, é isso. A música é o que dá esse gostinho especial para a vida. Que torna cada momento tão inesquecível. Então, para mim, ela é isso. E com essa resposta bonita, né, vamos encerrando o nosso programa por hoje. Agradecemos você, ouvinte, que nos acompanhou até agora nessa conversa. Nós agradecemos, então, maestro Sérgio, né? Desejamos a você muito sucesso à frente da banda e agradecemos a todos os nossos ouvintes, né, que nos prestigiam. Muito obrigado. Por hoje é só, mas no nosso próximo episódio conversaremos sobre a chegada das meninas da banda Lira dos Campos, com algumas musicistas da banda. Não perca! Música e Músicos de Ponta Grossa, podcast sobre a história e a tradição da música de Ponta Grossa. Coordenação, Fábio Maurício Osman Maia. Mediação, Ana Stuck. Produção, ABC Projetos Culturais. Este podcast é um projeto realizado com o incentivo do Promific, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural, com patrocínio das lojas Mercado Móveis e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, ACPG, e produção da ABC Projetos Culturais.